Na Rádio Super, Política em Análise, com Ricardo Corrêa. 4h28. Vamos então a Brasília, na redação de O Tempo, conversar com o editor-chefe Ricardo Corrêa ao vivo. Ricardo, ótima tarde para você. Ótima tarde, Luciano, e a todos os ouvintes. Um prazer mais uma vez falar com vocês aí no Alerta. Prazer é sempre nosso, Ricardo, e vamos falar desse arcabouço fiscal que está gerando embates no governo, hein, Ricardo? Exatamente, o ministro Fernando Haddad tem tentado, a todo custo, convencer aí os políticos, principalmente dentro do governo, mas também no parlamento, sobre a sua proposta de arcabouço fiscal, Tem várias semanas que ele está aí apresentou para a equipe econômica, para outros ministros da área econômica, para o vice-presidente Geraldo Alckmin, depois para o presidente Lula e para o ministro da Casa Civil Rui Costa, e hoje, inclusive, também apresentou ao presidente da Câmara Arthur Lira e ao presidente do Senado Rodrigo Pacheco, Mas ainda há resistências, sobretudo dentro do PT, de aliados do governo, No fim de semana nós vimos a ministra, aliás, a deputada federal e presidente do PT, Gleisi Hoffmann, dando uma cutucada nas redes, dizendo, olha, se há uma possibilidade da economia não crescer tanto assim, é preciso que o arcabouço preveja uma economia com estratégia expansionista e anticíclica, ou seja, com mais gastos, e não com menos gastos. É um recado certamente para o Fernando Haddad, e o fato de não ter sido anunciado ainda indica que há ainda situações que precisam ser costuradas, sobretudo junto ao Palácio do Planalto, Ô Ricardo, no interior a gente tem uma expressão que é a seguinte: o Fernando Haddad está mais enrolado que rabo de porco, porque se ele faz algo e alguma movimentação em relação ao mercado, a ala política critica. Então, assim, ele tá numa sinuca de bico aí, hein, Ricardo? Mas, nesse momento, o que interessa mais, principalmente ao país, é esse arcabouço fiscal, mesmo que desagrade essa ala política do governo? Assim, o ideal é que a gente tenha uma regra clara, executável, que não seja igual ao teto de gastos, que era impossível de executar, porque era impossível você cumprir e honrar os compromissos que você tem que cumprir na área social, os gastos que o governo já tem com aquele teto de gastos que tínhamos, mas precisa ser uma regra clara, confiável, porque se não for confiável é melhor não ter nenhuma, porque não adianta nada você ter um arcabouço fiscal que o mercado olha e não leva ele a sério, fala, isso aqui está promovendo mais gastança, aí não adianta nada, aí não adianta reclamar com o Banco Central de que juros estão altos, do tipo. Mas ele está realmente numa situação em que ele precisa negociar e conversar com um mercado que é refratário ao governo, Pesquisas recentes aí mostraram que quase todo o mercado financeiro deixa de confiar ou não confia no governo, com um Congresso que é mais à direita, então também seria difícil aplicar uma regra que fosse permitir mais gastos públicos, tendo um Congresso que não conversa tanto assim com a chapa que foi eleita presidente da República, mas ele vai enfrentar essas resistências internas do PT, inevitável. Só para as pessoas entenderem, quando a gente fala arcabouço fiscal, às vezes parece uma coisa muito complicada, mas basicamente é uma regra fiscal que determina o seguinte, olha, o que o governo vai cumprir para conseguir pagar suas contas e não dar um calote, não correr o risco de lá na frente quebrar ou dar um calote. Basicamente é isso, é dizer, olha, o teto de gastos era, você não pode aumentar a despesa acima da inflação. Só que isso gerava um problema, porque a população cresce e a necessidade de gastos cresce também. Então você pode ter um limite da dívida, falar, não, eu posso gastar até X, até a dívida chegar a X % do PIB, por exemplo, e tal, mas uma regra precisa ter para deixar claro, assim como nós na nossa casa, a gente fala, eu vou gastar aqui meu salário, eu não posso gastar mais do que X, eu tenho que segurar aqui as pontas, eu tenho que tentar guardar pelo menos 10%, sei lá, Cada um tem sua realidade. Essa é a ideia de um arcabouço fiscal. Ô Ricardo, você falou que esse arcabouço fiscal ele tem que ser executável, Ele tem que pelo menos demonstrar que existe possibilidade de você executar. Dentro do que está sendo proposto, ele tem essas características, as pessoas ou quem está tendo acesso a essa proposta, está vendo nesse arcabouço fiscal essa possibilidade de execução?
Aí é que tá, a gente tá num segredo muito grande sobre esse assunto, ninguém tá falando disso, né? As pessoas recebem e não falam nada, os ministros, ninguém se colocou de maneira nenhuma, dando nenhuma pista de como é que tá esse arcabouço. Nem os ministros da área econômica, nem o presidente. Hoje também Rodrigo Pacheco veio às redes para dizer que recebeu a proposta, mas também não detalhou nada sobre ela. Então, assim, ela está guardada às 7 chaves, como poucas coisas já vimos no governo, né? Normalmente vaza. Nesse caso, não vazou nada. O que a gente sabe é que se alguma resistência houve ali mais clara, veio da Casa Civil, que estava preocupada se esse arcabouço ele não vai impedir investimentos, né? Que é a grande preocupação de dizer, o país precisa crescer, precisa se desenvolver e precisa fazer investimentos, e isso não pode ser paralisado pelo arcabouço fiscal. É o único indicativo que a gente tem até agora, mas assim, ninguém tem falado sobre ele. Ele está guardado às 7 chaves, com uma promessa de que seja divulgado e anunciado para todo mundo ficar sabendo ao mesmo tempo, todo mundo que eu digo, imprensa, sociedade, antes da viagem de Lula à China. E o Lula viaja no dia 26 para a China, né? Ou seja, tem que ser ao longo dessa semana, né? Nos próximos dias, de hoje até sexta-feira, teremos que ter uma resposta sobre o arcabouço. Havia uma tentativa de anunciá-lo antes da reunião do Copom, né? Que acontece essa semana, né? Amanhã e depois, né? Mas me parece que não vai ter jeito, né? Não vai ser anunciado nas próximas horas, imagino que não. Então ela havia uma expectativa de vai sair o arcabouço antes para que o Banco Central possa reduzir juros, tem uma justificativa, né? Mas a promessa lá para o Congresso na PEC da transição era agosto, eles anteciparam para abril, né? Nós estamos em março. Então, se ele sair até o final do mês de março, ainda vai estar saindo antes do previsto, né? Ô Ricardo, para a gente finalizar essas críticas que teriam vindo do Ministério da Casa Civil, do ministro da Casa Civil, Rui Costa, os outros ministros não detalharam ou nem deram pistas do que seria esse arcabouço. Você falou também que o Rodrigo Pacheco disse que recebeu a proposta, mas não falou nada. Então, o que a gente tem, a gente pode supor que é um cenário em que, à exceção da ala política, tá todo mundo mais ou menos satisfeito com o que viu, ou ainda não se podemos citar isso também, hein, Ricardo? Não, aparentemente é isso, assim, porque se a proposta chegou até o presidente da República, é porque dentro da ala econômica e do vice-presidente, ela passou bem, né? Até o Haddad brincou outro dia quando perguntaram o que o Alckmin achou do arcabouço, e ele respondeu aos jornalistas. Ele sorriu, né? Dizendo, por ele tá tudo ok. Então, se chegou até a presidência é porque nas outras etapas ela passou bem. Mas no fim das contas quem decide é o presidente da República, e a Casa Civil está sempre ali colado na presidência, fazendo ali muitas vezes um papel que o presidente não quer fazer, que é o de, né, cortar as asinhas dos outros ministros. Então, o que temos até agora é que, do ponto de vista econômico, está todo mundo mais ou menos satisfeito, sim, ainda que ninguém sabe exatamente o que eles discutiram nessas reuniões. Vamos acompanhar então os desdobramentos para ver se o presidente vai falar com o Rui Costa, resolve aí que a bola tá contigo, né? Exatamente. Inclusive, vale até a gente fazer uma análise depois, me comprometo a fazer amanhã ou nos próximos dias, de acordo com o andamento das notícias aqui em Brasília também, sobre o Rui Costa, sobre a postura do Rui Costa em relação aos demais ministros, como é que os outros ministros veem isso, né? A gente pode falar disso ao longo da semana, nos próximos dias, me comprometo a trazer esse assunto aqui. Tá acertado então, tá marcado, viu, Ricardo? Obrigado pela participação e até amanhã, Ricardo. Eu que agradeço, um abraço para vocês e até amanhã.